Olá pessoal, tudo bem? Professor Vilásio. Hoje nós vamos dar seguimento às nossas aulas de Química para o segundo ano. O assunto que nós começamos a ver nas nossas videoaulas é exatamente propriedades coligativas. Fazendo uma rápida recapitulação do que nós vimos na nossa última aula, vamos relembrar. As propriedades coligativas, elas são aquelas propriedades que o solvente puro apresenta quando a eles são acrescentados alguns solutos não voláteis. Então, por exemplo, quando você compara as propriedades da água pura e as propriedades da água em solução com algum outro material, essas propriedades elas são alteradas. Lembrando que toda substância pura, ela apresenta suas propriedades totalmente definidas e conhecidas. Então, se você quiser comparar, por exemplo, a temperatura de ebulição e a temperatura de fusão da água pura com ela misturada com alguma coisa, essas temperaturas elas serão diferentes. Nós vamos ver na nossa aula de hoje exatamente como é que se faz essa comparação utilizando a pressão de vapor do solvente e a sua temperatura de ebulição. Bom, na aula passada também eu mostrei para vocês através de um quadro resumo em que as propriedades coligativas, para cada propriedade existe um efeito coligativo associado. Então nós vamos ver 4 propriedades coligativas, consequentemente nós iremos ver 4 efeitos coligativos. Entre essas principais propriedades coligativas, nós temos pressão máxima de vapor, temperatura de ebulição, temperatura de congelamento e pressão osmótica. Para cada uma delas, nós temos um efeito coligativo associado. Então, na aula passada, nós demos uma ênfase à primeira propriedade coligativa, que foi a chamada pressão máxima de vapor. O que seria a pressão máxima de vapor? Eu mostrei para vocês que a pressão máxima de vapor é a pressão máxima exercida pelo vapor quando ele se forma em recipiente fechado sobre o líquido remanescente. Esse líquido ele começa a receber uma fonte de calor e começa a sofrer o processo de transformação de fase de agregação. Passa de líquido para a fase de vapor. Como esse vapor ele não está conseguindo sair do recipiente, esse vapor ele começa a se acumular dentro do espaço vazio do recipiente, causando uma espécie de saturação. É só você dar uma olhada na nossa videoaula anterior que eu montei um esquema mostrando exatamente como é que ocorre a atuação desse vapor sobre o líquido remanescente. Vai chegar um momento em que vai ocorrer um equilíbrio entre a fase líquida e a fase de vapor. Esse movimento ele é imperceptível ao nosso olho, mas ele está acontecendo simultaneamente. Então, quando esse equilíbrio for atingido, a pressão que o vapor produzido exerce dentro do recipiente sobre o líquido remanescente é o que nós chamamos de pressão máxima de vapor. E que essa pressão máxima de vapor, eu coloquei para vocês na nossa videoaula anterior, é importante vocês darem uma relembrada, ele sofre influência de alguns fatores. Entre eles nós temos a natureza do material, ou seja, cada solvente tem a sua pressão de vapor, a sua temperatura ambiente, a volatilidade do material, que é a capacidade de passar rapidamente para a fase de vapor na menor temperatura possível, as forças intermoleculares que atuam sobre esse solvente, se for pontos de hidrogênio é mais difícil, se for forças de Van der Waals é mais fácil ele evaporar, e também em relação à questão da altitude, consequentemente da pressão. A gente viu que quanto maior for a pressão externa sobre o líquido, mais difícil é ele de evaporar. Quanto menor pressão existir sobre o líquido, mais fácil ele vai ser de evaporar. Bom, se a pressão de vapor é uma propriedade coligativa, hoje, no início da nossa aula, nós iremos ver exatamente o primeiro efeito coligativo associado a essa propriedade. Então, hoje, nós vamos começar a nossa aula falando sobre tonoscopia, que vocês também podem encontrar na literatura, inclusive no próprio material de vocês, outros nomes relacionados a ela, tonometria ou efeito tonoscópico. O que vem a ser o efeito tonoscópico ou tonoscopia? Pessoal, quanto mais soluto você adicionar ao solvente puro, mais você vai diminuir a pressão de vapor gerada por aquele solvente. Por exemplo, se eu colocar simultaneamente em 2 bocas de fogão um recipiente contendo água pura e um outro recipiente contendo uma solução aquosa, ou seja, água com soluto qualquer, uma pitada de sal, uma quantidade pouca de açúcar, vocês vão observar que a quantidade de vapor, quando esse material começar a evaporar, a quantidade de vapor gerado pelo recipiente que tem água pura é muito maior do que aquele que vai ser gerado na solução aquosa de água com o soluto. Então a gente poderia dizer que se o solvente puro gera uma quantidade X de vapor,
a solução que contém esse mesmo solvente puro adicionado ao soluto vai ser uma quantidade menor do que X. Ou seja, resumindo, quanto mais soluto você adicionar ao solvente puro, menos vapor o solvente puro irá produzir. Ou seja, mais difícil vai ser o solvente conseguir gerar vapor. E se a quantidade de vapor gerada é menor, a gente pode deduzir que menor pressão esse vapor vai exercer sobre o líquido remanescente. Então, quanto mais difícil gerar vapor, menor pressão de vapor. Então, a tonoscopia ela é o efeito coligativo associado justamente a essa diminuição da pressão de vapor gerada quando se adiciona soluto ao solvente puro. E que eu posso mostrar para vocês através deste gráfico aqui. Então, observem, quando vocês pegam um gráfico, tanto faz ser na aula de química, nas de biologia ou nas de ciências de um modo geral, a gente sempre tem que estar atento aos eixos, abscissa e ordenada. Então, observem nesse gráfico aqui, onde nós temos nos dois eixos. No eixo vertical, nós temos a chamada pressão máxima de vapor. No eixo horizontal, nós temos a chamada temperatura, que eu coloquei aqui em graus Celsius. Então, eu quero fazer um gráfico de pressão de vapor versus temperatura. Para isso, eu coloquei para vocês aqui duas curvas relacionadas a um solvente puro e a uma solução. Ao analisar essas duas curvas, o que é que nós podemos concluir? Que se eu traçar uma linha pontilhada marcando um valor fixo de temperatura, a gente observa que essa linha pontilhada vai tocar as duas curvas em dois pontos distintos. Um ponto mais alto, que eu chamei aqui de P2, e um ponto menor, mais baixo, que eu chamei de P. Ora, a gente já viu nas nossas aulas de soluções que toda vez que a gente fala de solvente, a gente usa o índice 2. Quando a gente fala de soluto, a gente usa o índice 1. E quando a gente fala de solução, nós não usamos índice. Então, eu acabei de relacionar para vocês aqui exatamente a pressão de vapor do solvente, P2, e a pressão de vapor da solução, P. Consequentemente, nós podemos deduzir que entre essas duas curvas, essa curva que está mais inclinada para o eixo Y, ou seja, ela está mais na vertical, é a chamada curva do solvente puro. Enquanto que aquela curva que está mais inclinada para o eixo X é a que nós chamamos de curva da solução. Por quê? Porque a gente conclui que essa pressão de vapor vai ser maior do que esta outra. E eu acabei de falar para vocês há pouco tempo que quanto mais você dissolve soluto no solvente, menor fica a pressão de vapor. Então, está ocorrendo aqui um abaixamento na pressão de vapor. Eu estou indo de P2 para P. Então, eu estou baixando a pressão de vapor, provando exatamente isso que eu acabei de dizer para vocês. Quanto mais soluto, menor a pressão de vapor do material gerado. Tá certo? Então, a gente pode concluir através dessa informação. A pressão de vapor da solução é menor do que a pressão de vapor do solvente puro. E isso é geral para todo tipo de comparação quando você compara soluções com solventes puros ou soluções entre si. Quanto mais quantidade de soluto, menos calor vai ser gerado, menos vapor vai ser gerado, consequentemente menor a pressão de vapor. Essa é a parte qualitativa da nossa informação. Nas nossas próximas videoaulas, a gente vai falar sobre a parte quantitativa sobre tonoscopia, que não é nesse primeiro momento. A gente vai aguardar para as nossas próximas videoaulas. O que é que nós vamos ver agora? Nós vamos ver a nossa segunda propriedade coligativa, que é a temperatura de ebulição, e logo após vamos falar um pouquinho sobre o efeito coligativo associado a ela. A primeira grande informação da nossa aula é: professor, temperatura de ebulição, o que é? De um modo geral, a gente está acostumado com aquela velha informação que a gente traz dos ensinos inferiores, ou seja, do ensino fundamental, por exemplo. Temperatura de ebulição seria aquela temperatura na qual um líquido é capaz de passar para a fase de vapor ou de gás. Essa é a informação que a gente traz. Hoje nós vamos dar uma informação um pouco mais precisa. O que vem a ser a temperatura de ebulição? Temperatura de ebulição, a gente poderia dizer que é a temperatura na qual um líquido puro passa da fase líquida para a fase de vapor, desde que a sua pressão de vapor se iguale à pressão atmosférica. Então vejam que para a temperatura de ebulição de um solvente puro ser atingido, é necessário que a pressão de vapor desse solvente puro seja exatamente igual à pressão atmosférica na qual o líquido está submetido.
Então a gente poderia fazer já logo uma comparação muito fácil. Substâncias que estão em pressões diferentes, ou seja, se eu tiver solventes puros em pressões diferentes, a gente já pode deduzir que elas vão apresentar temperatura de ebulição diferente. Para isso, eu mostrei para vocês aqui um esquema bem fácil para a gente deduzir, onde eu tenho aqui a atmosfera e eu coloquei dois patamares diferentes para a gente ter noção aqui de altitude. Uma montanha e o nível do mar. A gente já sabe que a pressão ao nível do mar é uma pressão muito maior do que a pressão na montanha. Tanto é que eu coloquei aqui na forma de setas para que vocês compreendam exatamente o que eu estou informando. A atmosfera na montanha está muito mais próxima, então a pressão externa aqui ela é menor. Já ao nível do mar, a quantidade de ar, a camada de ar sobre um determinado material ao nível do mar é muito maior. Então, pressão externa menor na montanha, pressão externa maior ao nível do mar. Agora vamos às outras deduções. Se na montanha a minha pressão externa é menor, então significa dizer que se eu quiser ferver um determinado volume de água em panela aberta, essa pressão vai ser menor sobre essa água. Se a pressão de fora é menor, significa dizer que essa água rapidamente vai atingir a fase de vapor. Ou seja, ela não vai ter dificuldade, nada vai estar dificultando de sobremaneira essa evaporação. Se essa quantidade de vapor é grande, então a gente pode deduzir que a pressão de vapor também será grande. Quanto mais vapor, maior a pressão de vapor. Mas em compensação, a sua temperatura de ebulição vai ser pequena, porque a temperatura de ebulição depende da pressão atmosférica. Então, quando a pressão atmosférica é pequena, a temperatura de ebulição também é pequena. Então isso explica, pessoal, por que é que quando você tenta ferver água numa altitude maior, é necessário você precisa de menos temperatura. Ou seja, a água ao nível do mar, ela ferve a 100 graus Celsius aproximadamente. Já numa montanha, ela vai ferver numa temperatura muito menor do que 100. Dependendo da altitude, 80 graus, 90 graus Celsius, tá certo? Isso explica depois por que é que nós usamos panela de pressão. A panela de pressão ela foi desenvolvida justamente para se cozinhar alimentos em países ou em cidades onde a população esteja em altitudes elevadas. Porque é muito difícil você conseguir cozinhar os alimentos onde a altitude é alta, porque lá a água ferve muito rápido. Então, é a água fervendo e não dá tempo de cozinhar o alimento ao mesmo tempo. Então, eles desenvolveram um dispositivo que a gente chama de panela de pressão, justamente para poder facilitar o cozimento desses alimentos. Aqui ao nível do mar, ou próximo ao nível do mar, o uso da panela de pressão ela não tem essa função. Ela tem a função de diminuir o tempo de cozimento e não de melhorar o cozimento do alimento propriamente dito, certo? Agora fazendo a comparação com o nível do mar. Em relação ao nível do mar, a pressão externa é maior, consequentemente o líquido vai ter uma dificuldade maior para evaporar e se ele tiver uma dificuldade maior para evaporar, ele vai produzir menos vapor. Ao produzir menos vapor, a pressão que esse vapor vai exercer também vai ser menor. Mas, em compensação, eu vou precisar de uma temperatura mais alta para poder fazer esse líquido evaporar. Então, observe que pressão externa maior, temperatura de ebulição também maior. Então, concluindo essa primeira parte da nossa aula, a gente deduz que temperatura de ebulição e pressão de vapor são inversamente proporcionais. Ou seja, aonde a pressão de vapor é grande, a temperatura de ebulição é pequena. E aonde a pressão de vapor for pequena, a temperatura de ebulição é grande. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho agora sobre o efeito da temperatura de ebulição, ou seja, o chamado efeito ebulioscópico, tá ok? Então vamos lá. Se a gente viu que a temperatura de ebulição e a pressão de vapor elas são inversas, quanto maior a pressão, menor a pressão externa, menor é a pressão de vapor gerada, consequentemente maior vai ser a temperatura de ebulição. Então existe um efeito coligativo associado a essa propriedade coligativa. Esse efeito coligativo é o que nós chamamos de ebulioscopia, que vocês também podem encontrar no material de vocês ou na literatura em outras fontes, também chamado de ebuliometria ou efeito ebulioscópico. Assim como a gente fez com o efeito tonoscópico, nós vamos dar ênfase nessa nossa primeira aula sobre a parte qualitativa. A gente vai deixar para ver os aspectos quantitativos em um outro encontro, em outra videoaula, tá certo? Bom, então o que seria essa ebulioscopia? Essa ebulioscopia, pessoal, nada mais é do que a elevação da temperatura de ebulição do solvente puro quando ele estiver em solução. Ou seja,
À medida que você for adicionando novas quantidades de soluto ao solvente puro, a temperatura de ebulição, em vez de diminuir, ela faz aumentar. Porque lembrem que nós falamos que ela é o inverso da pressão de vapor. Na pressão de vapor, quanto maior é a quantidade de soluto que você adiciona, menos vapor é produzido. Consequentemente, menor também vai ser a pressão de vapor sobre o líquido remanescente. Como uma é o inverso da outra, a gente pode deduzir que quanto maior a quantidade de soluto dissolvido ao solvente puro, a temperatura de ebulição do solvente puro faz aumentar. Consequentemente, vai elevar a sua temperatura de ebulição. Bom, para mostrar isso de uma forma de gráfico, mais uma vez, um gráfico mostrando dois eixos. A pressão de vapor no eixo vertical e a temperatura em graus Celsius no eixo horizontal. Só que agora nós vamos fazer uma marcação diferente para que vocês compreendam. No gráfico sobre tonoscopia, eu havia mantido fixa a temperatura. E essa temperatura fixa, ela passou pelas duas curvas, tocando em posições de pressão diferentes. O que nós vamos fazer agora é o inverso. Nós vamos manter fixa a pressão de vapor. E ao tocar nessas duas curvas, essa linha pontilhada vai gerar exatamente dois valores de temperatura diferentes. Um valor de temperatura para o solvente puro, que nós vamos chamar de T2, e um valor de temperatura para a solução, que nós vamos chamar de T. O que é que vocês estão observando? A temperatura está aumentando aqui para a nossa direita. Então eu posso concluir que a temperatura do solvente puro é menor do que a temperatura da solução. Isso aí prova exatamente aquilo que a gente acabou de falar para vocês, que quanto maior a quantidade de soluto dissolvido no solvente puro, maior vai ser a temperatura de ebulição desse material, tá certo? Para encerrar nossa aula, eu queria deixar para vocês aqui, chamar a atenção para dois tópicos importantes, para que não sobre nenhum tipo de dúvida. A primeira informação para concluir a nossa aula é de que a pressão máxima de vapor e a temperatura de ebulição, pessoal, elas independem, gravem bem essa informação, elas independem do volume do solvente e elas independem do recipiente que acondiciona esse solvente. Porque o aluno ele pode pensar o seguinte: professor, a temperatura de ebulição para ferver 10 litros de água é a mesma temperatura de ebulição para ferver 100 litros de água? Se elas estiverem na mesma pressão, a resposta é sim. Tanto faz você ferver 10 litros de água, como ferver 100 litros de água. A água só vai entrar em ebulição quando atingir a sua temperatura de ebulição naquela pressão, ou seja, naquela altitude, tá certo? Então, não vamos ter essa dúvida na cabecinha, tá bom? Menor quantidade de água, acha que a temperatura é menor. Maior quantidade de água, acha que a temperatura é menor. Não. Se o solvente é o mesmo, a temperatura de ebulição também vai ser a mesma, desde que eles estejam na mesma pressão, ou seja, na mesma altitude. E outra informação importante que eu coloquei lá é que, independente do formato do recipiente, a pressão de vapor e a temperatura de ebulição também não se alteram. Ou seja, tanto faz você colocar o solvente puro num recipiente redondo, como colocar ele num recipiente quadrado, colocar ele num recipiente retangular ou colocar ele num recipiente com um formato totalmente diferenciado, não importa. A pressão de vapor e a temperatura de ebulição daquele solvente dentro daquele recipiente continua sendo o mesmo. E uma outra informação importante é que elas são grandezas inversas. A gente não pode perder isso de vista. Tanto a temperatura de ebulição como a pressão de vapor, elas são grandezas inversas, ou seja, se uma é maior, a outra tende a ser menor. Bom, em casa eu gostaria que vocês dessem uma lida no resumo texto de vocês, no livro de vocês, olhassem para os gráficos que estão lá dispostos, com outras substâncias químicas, inclusive fazendo comparações entre solventes diferentes, dessem uma olhada nesses gráficos, dessem uma olhada no livro texto e tentassem resolver algumas questões. Nas nossas próximas aulas nós vamos dar uma ênfase na resolução de questões e concluir exatamente as chamadas propriedades e efeitos coligativos. Tudo bem? Um abraço, até a próxima.